Eu leio de muitos jeitos, professora Alessandra, e acho que não tem uma resposta pronta para como poder apresentar um roteiro para as pessoas, né? A minha experiência pessoal com a leitura, principalmente do texto científico, ela é, claro, hoje, depois de muito tempo na leitura do artigo científico, do livro-texto, já muito transformada em relação àquela que eu tinha como aluno de graduação. Mas alguns cacuetes, algumas coisas permanecem, alguns interesses permanecem. Então, eu gosto de contar muito uma história de que, para mim, a experiência com o texto científico do periódico clássico da minha especialidade foi precoce, por uma sorte. Eu tinha dentro da minha casa, né? Eu sou filho de um dentista também, e eu tive a sorte de que ele assinava alguns periódicos científicos. Então eu recebia na minha casa três, um brasileiro e dois estrangeiros, que me criavam uma situação muito especial de proximidade com esse conteúdo. E eu me apaixonei pelo texto científico aí. Eu gostava muito do formato contrastante entre o artigo científico e os capítulos de livro-texto. Achei que ali tinha uma linguagem diferente, nova, uma objetividade, ao mesmo tempo uma variação na forma como diferentes autores escreviam. Então, essa diversidade do texto foi um fascínio a priori. Mesmo aqueles que eu não gostava de ler, ou que eu desistia antes de completar uma leitura, né? Hoje em dia, uma das experiências de leitura que eu destaco assim é o fato de tentar me mover no meio do volume tão exagerado de informações. Eu sofro daquilo que os americanos chamam de FOMO, né, o acrônimo do Fear of Missing Out. Uma coisa comum em professores, né, e uma característica dos tempos atuais. Então, eu gosto de assinar os alertas de e-mail dos principais periódicos da minha área, e chega no fim do mês, virada de bimestre, eu recebo muitos desses alertas. Então, eu tenho que ler muitos sumários de revistas. E eu acho que isso é uma obrigação de ofício minha. Ao ler os sumários, claro que o título é o atrativo inicial. Vou ao resumo para ver se aquilo deve continuar como leitura. Boa parte desses resumos ficam pelo caminho. São decisões que eu tomo não seguir. Tá? É bem comum você encontrar essa discrepância de um texto que prometia algo, você talvez tenha interpretado que era aquela promessa e depois se frustra com o resumo, ou entende que aquilo não era o teu interesse no momento. Mas boa parte deles eu quero seguir na leitura. Tem sido difícil organizar a leitura hoje numa escala e numa coerência de temas que eu possa dar conta da tarefa. Já tentei manter um arquivo de pastas específicas para voltar depois como um item salvo, e percebi que muitas vezes eles ficam lá salvos e eu não consigo retornar. Boa parte do aproveitamento consigo fazer se o meu interesse é tão grande que eu quero devorar aquele artigo naquela hora. Isso ocorre. E esses são os melhores. Acho que não há evidência melhor de que alguma coisa te tocou e te interessou muito forte naquele momento. Claro que na experiência do graduando, vocês não têm ainda, né, a possibilidade de fazer tanto essas escolhas, pela questão da maturidade com o texto, né, e pela questão de muitas atividades obrigatórias, né, leituras obrigatórias. Então, eu tenho o privilégio hoje de navegar pelos textos que me interessam, né, que me geram curiosidade, que vão alimentar minha prática docente. Então, sintam minha solidariedade em relação aos textos que vocês têm que ler obrigatoriamente, mas isso é a vida de todo estudante. Então, isso vai compor, acho que, um arcabouço muito interessante para vocês. As experiências ruins de leitura também são muito importantes. Elas nos orientam e a gente deve acreditar muito no nosso sentimento de que um texto não é bom. Se você está, né, numa leitura
está difícil, que não evolui, que é talvez até desagradável, cansativa, tem algum problema aí, sim, né? E não necessariamente com a sua técnica de estudo ou a sua técnica de leitura. Há muita coisa de texto científico, de texto educacional, que realmente não é tão boa, né? E não é uma leitura agradável. E aí, às vezes, pular ordens, pular capítulos, né? Ir ao que é mais interessante, ou que reverbera mais para você primeiro, para mim sempre foi uma técnica interessante. E eu sempre e eu sofria muito de fazer isso, de desrespeitar a sequência dos capítulos, de pular lá para o final. E hoje faço isso com mais tranquilidade, quando eu percebo que eu posso obter uma informação adicional, ou mais rápida, ou me interessar mais, ou compreender melhor um conteúdo, se eu for em ordens diferentes. Então, não há realmente uma regra. No texto científico da minha área, eu sou sim alguém que, além de ler os resumos, vai direto às conclusões. Negar isso eu acho que é mentir. A gente lê conclusões primeiro. Mas, entre ler conclusões primeiro e tomá-las imediatamente, vai uma distância muito grande. Então, ler as conclusões é permitido, né? Ler de trás para frente é permitido. Ver o final do filme, ver o spoiler, é permitido. Mas entender como chegou até lá é fundamental. Eu gosto muito do capítulo da discussão, talvez diferente de alguns outros colegas, porque eu sinto ali, principalmente no meu texto, né, da minha área, muito mais técnico, que ele apresenta mais liberdade de redação, não é tão sucinto, não é tão excessivamente objetivo quanto a parte de leitura de método e parte de leitura de resultados. Eu acho uma parte muito nobre dos. Então eu gosto de dar especial atenção para isso. E não é incomum que eu leia a discussão antes de ler resultados, Alessandro. Me perdoe se eu estou falando alguma barbaridade que desoriente os seus estudantes. Mas nunca interpretar o texto apressadamente, sem que eu tenha todos os elementos depois. Então, por mais que eu faça leituras parciais de um texto, eventualmente, eu não me permito fazer saltos inferenciais a partir desses fragmentos que eu li. Eu acho que esse cuidado, essa preocupação, né, de saber que fez uma leitura parcial é fundamental. E tem sido um problema educacional, né, muito contemporâneo, porque as leituras que todos temos feito são, na grande maioria do tempo, parciais e atendem às nossas preferências. O viés de preferência fica escancarado nas coisas que a gente escolhe, né, interpretar e ler. São as escolhas das manchetes que atendem os nossos interesses, as manchetes que vêm pelas notícias rápidas que vêm pelos mensageiros instantâneos, enfim. A leitura, ela está o tempo todo na nossa vida, mas a maneira como a gente a utiliza é fundamental. Então, acho que tentar se perceber como leitor, como utiliza a leitura e qual é a técnica que você utiliza também é importante. A gente deve respeitar o nosso jeito de ler também, não ter um jeito igual ao outro, né? E aprender qual é a melhor maneira que a gente estuda é fundamental. E Cássio, tem alguma coisa que você faz, algum processo que você usa quando você está fazendo a leitura e já está pensando que precisa produzir um trabalho depois, nesse tipo de texto? Sim, sim. Eu demorei para, na fase de evolução assim de leitor, para alguém que produz textos com regularidade, eu demorei um certo tempo para perceber que algumas informações que valem a pena ser citadas estão em passagens muito específicas do texto. Então,
este treinamento até identificar a ideia original daquele autor que você está lendo, eu acho que é um processo bem importante. E ele economiza muito tempo mais à frente. A citação da citação, né, no encadeamento de muitas ideias que um texto acadêmico traz, é comum que a gente ceda à tentação de fazer a citação da ideia citada. Eu tenho uma obsessão pelos originais. E eu tenho uma obsessão pela citação, pelo crédito, né? Talvez isso seja uma característica de professores, e mais especificamente de professores envolvidos com produção de conhecimento. Não dar crédito, para mim, é um pecado brutal. Então, eu sou obsessivo em dar créditos. E, para isso, a busca da ideia original daquele autor me é um item muito caro. Então, eu me esforço muito na identificação do que é realmente autoral e do que é ali uma repetição de um conceito ou talvez uma releitura de um conceito, mas que não seja tão criativa, tão autoral. Isso não é difícil, quer dizer, isso não é fácil de fazer. Isso requer tempo, isso requer que a gente leia bastante. Eu acho que a experiência da leitura do texto científico não é também muito diferente da experiência nossa de leitura habitual. Para mim, no terceirão, uma questão de terceiro ano de ensino médio refundadora foi o estímulo da leitura do vestibular e a leitura para a construção dos textos autorais de redação. Um professor meu de literatura e redação, ele disse que iria ser muito importante para nós o contato com a página 2 e 3 de um grande jornal brasileiro, porque lá estava uma coluna chamada Tendências e Debates, aonde um autor defenderia em cima ser a favor de um determinado postulado, de uma ideia, e embaixo alguém contrário. E eu obedeci esse conselho do meu professor. E essa experiência foi transformadora, porque eu me motivei a assinar o jornal. Na época, a disponibilidade era do impresso, então eu sentia um prazer do impresso chegar em casa, cheirinho de gráfica, de tinta. Isso tem um componente afetivo muito importante para mim, até hoje, na leitura do texto impresso. E o confronto das ideias me levou a gostar muito do texto jornalístico e do texto não ficcional. Então, acho que esse gosto, ele também facilitou os meus caminhos como leitor de ciência, de textos científicos. O apego ao fato, né, a tentativa da isenção do discurso jornalístico na maior parte do tempo, e depois, com o tempo também, a percepção das agendas ocultas ou nem tão ocultas nas diferentes correntes de pensamento, né, ou ideológicas que estão por trás dessas publicações. Essa maroteza da leitura, né, essa percepção das, das justificativas ou das motivações da leitura também me traz um prazer adicional muito forte, o bastidor da produção daquele texto. Então isso me ajuda a ler, compreender o periódico que eu estou lendo, entender a política editorial. Eu sou de um tempo ainda, esses periódicos que meu padrasto assinava em casa eram impressos e recebidos em casa. Era uma era pré-internet. Então ficava muito claro para mim que a associação editava aquele periódico. Tá? Hoje, quando você procura no mar da internet ou dos nossos indexadores, está mais difícil observar a identidade da revista, do periódico. Eu sei que o texto na psicologia também depende muito da obra mais autoral, monográfica, né? O livro é muito valorizado, né? Bastante, esse tipo de obra, mas sei que também o periódico é valorizado. Então, a percepção do bastidor do periódico, eu acho que se perdeu um pouco no tempo atual, onde uma lista de referências aparece com diferentes periódicos. Talvez hoje seja mais difícil para o aluno perceber esse contexto da onde o texto científico foi publicado e para que leitor ele foi publicado.
Essa reflexão eu gosto de fazer com os orientandos. Para quem você está escrevendo? Então, eu comento que na orientação do estudante, eu sinto falta de que ele reflita sobre para quem ele está escrevendo, e muitas vezes mostro para ele que a procura por um periódico-alvo para submissão de um texto científico, não raro, está respondida na própria lista de referências bibliográficas que ele utiliza. Então, eu me surpreendo quando o aluno me pergunta assim, mas qual revista você acha que é interessante para a gente mandar esse trabalho? E eu, claro, eu devolvo essa pergunta, né? Quais revistas você tem citado e que justificam, né, o arcabouço teórico que você escolheu? Provavelmente a resposta está ali, né? Dificilmente vai sair daquele espaço. Acho que seria isso no sentido da orientação para a escrita acadêmica e para a leitura também, sabe?